Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voyer, diretamente para você. Então, hoje nós vamos falar sobre as primeiras semanas de gestação, tá? Que vão desde o terceiro dia até o oitavo dia. Então, vamos lá. Então, eu separei aqui de uma maneira esquemática e que ficasse fácil e gostoso de olhar, né? Com bastante cores, tá? Do jeitinho como manda o figurino, tá? Então, vamos lá. Primeiro dia, tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que ver do primeiro dia? No primeiro dia, lembre que a gente conta a fecundação quando acontece o quê? Quando acontece o fusionamento das membranas, né, do espermatozoide com o ovocito. Tá? E aí tem a aparição do evozigoto, que é o resultado imediato da fecundação, é começar o processo de segmentação, ou seja, quando ele se dividiu a primeira vez, o evozigoto, certo? Então, fundiu a membrana do espermatozoide com o ovocito, já apareceu o evozigoto, certo? Então, que é o resultado imediato da fecundação, certo? E aí, o que acontece? Ou seja, demora 3 dias, porque ele vai se dividir. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma massa celular, você vai chamar ela de sua mórula, entendeu? Quando eu tenho uma massa celular, tu vai dizer sua mórula, entendeu? Aí, o que acontece? Então, toda vez que você lembrar de massa celular, você tem uma mórula. E o que vai acontecer? A mórula ela vai ter um grupo celular interno, que é o que vai acabar gerando o indivíduo, e ela tem um grupo celular externo que vai acabar gerando a placenta, certo? Então, o grupo celular interno dessa massa celular vai formar o indivíduo e o grupo celular externo vai acabar formando a placenta, certo? Aqui o detalhe é que na mórula a gente tem um embrião que é unilaminar, certo? Unilaminar. Isso dentro da primeira semana. No quinto dia, tem a aparição do blastocisto. Blastocisto já é o quê? Ele já não é uma massa celular, ele é um agrupamento celular cavitado, tá? Porque começa a aparecer uma cavitação, tá? Que é o blastocele. Então, você vê que eu tinha um evozigoto, passei a mórula no terceiro dia, no quinto dia tem a aparição do blastocisto, que é o quê? Que é um agrupamento celular cavitado, tá? Que agora ele vai ter cavidade. E o que acontece? Então, agora eu tinha um grupo celular interno e um grupo celular interno, agora eu passo a ter uma massa celular interna e uma massa celular externa, tá? Essa massa celular interna vai formar o indivíduo e a massa celular externa vai formar o que a gente conhece como placenta, tá? E aqui o embrião continua sendo unilaminar, tá? Durante toda a primeira semana, durante a maior parte da primeira semana, como é que essa nova célula se alimenta, né? Então, o zigoto, a mórula e o blastocisto. Eles vão se alimentar, eles vão ter a nutrição deles garantida através da difusão simples, né, dos tecidos da mãe. Então, na primeira semana, basicamente, a maior parte da primeira semana é dado por difusão simples, né, que são os elementos que estão que vão estar presentes na luz da tuba uterina, ao longo de toda a tuba uterina e em parte do útero, tá? Então, eles se nutrem disso. E aí eu tenho o blastocisto. O que acontece? E aí, no oitavo dia, eu tenho a aparição do embrioblasto. Lembrar que o blastocisto é a forma que ele vai ser implantado, ou seja, esse agrupamento ele vai se implantar na parte superior-posterior do útero como blastocisto, tá? E no oitavo dia a gente tem a aparição do embrioblasto, tá? O embrioblasto ele vai ser um embrião já bilaminar, porque ele vai ter duas capas, ele tem o epiblasto e o hipoblasto. Aqui a gente tem a aparição do sincício trofoblasto e do citotrofoblasto, que são estruturas complexas. O sincício, sempre sincício, olha só, veja bem, se eu perguntasse para vocês, o nome do Pedro Álvares Cabral é Pedro Álvares Cabral Alcântara, filho, sobrinho, parente, neto, Oliveira, Tadeu, pronto, enfim. Então, o que acontece? Quanto mais rebuscado o nome, antigamente, era sinal de poder, de importância. Peguem isso e adotem o sincício trofoblasto com essa ideia, tá? Então, eu tenho sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. Quem é mais importante? O sincício.
Então, quem é que produz hormônio? Sincício. Quem é que é responsável pela produção da gonadotrofina coriônica? Sincício. Pronto, sempre. Se você tiver que fazer um chute, a única coisa que o citotrofoblasto é responsável é por armar o citoesqueleto, tá? Nada mais. Todas as outras funções são funções do sincício-trofoblasto. E aqui no embrioblasto tem a aparição de duas cavidades. Eu tenho a cavidade amniótica e eu tenho o saco vitelino, certo? Pronto. Então, olha só, agora a gente vai analisar o seguinte, na primeira semana, o que acontece? Quais são os eventos principais que acontecem na primeira semana? Então, eu tenho a segmentação, que é a divisão, né? Divisão celular. Eu tenho a migração, fenômeno de migração, esse aqui é um fenômeno bem simples de poder entender, porque eu estou saindo do terço distal da tuba uterina para me locomover até chegar no útero, então eu estou migrando, estou me movendo, né, de um ponto a outro, então esse é um fenômeno migratório. Então, eu vou falar que eu tenho os eventos principais de segmentação, que é divisão, migração, que é o movimento migratório, e a implantação, que é quando ocorre na sua etapa como blastocisto, certo? Então, esses são os principais eventos da primeira semana. Segmentação, migração, implantação, certo? E a nutrição, já falei para vocês que a nutrição vai ser por difusão simples, certo? Difusão simples. Aqui uma coisa que é importante, né? A hormona progesterona, ela é a hormona responsável por manter o embaraço, tá? Então é progesterona, progestação. Ou seja, é uma hormona que serve basicamente para manter o embaraço, certo? Progesterona. Segunda semana de gestação. O que a gente tem na segunda semana de gestação? Então, os principais eventos da segunda semana são a aparição do embrião bilaminar. O que significa isso? Que eu consigo identificar epiblasto e hipoblasto, tá? Bem destacado. Eu tenho a aparição de duas cavidades. Eu tenho a aparição da cavidade amniótica e cavidade do saco vitelino. Eu tenho o fim da implantação, porque como a gente tinha falado, o início da implantação se dá onde? Se dá na primeira semana. Mas o final da implantação se dá na segunda semana. E aqui a gente já tem a produção da gonadotrofina coriônica, que é a que algumas de vocês, não é verdade, já fizeram o testezinho para saber se estava grávida ou não. E é assim, é a coisa mais linda do mundo, tá? Inclusive, eu quero ser padrinho. Eu sou doido para ser padrinho de moleque. Vamos lá. Nutrição. Então, a nutrição é histohemotrofo. Eu adoro criança. Nutrição é histohemotrofo. Então, aqui já como ele está em contato com os tecidos maternos, ou seja, por isso que a gente fala que é uma nutrição histohemotrofo. Histohemotrofo. O que significa isso? Que ele já está pegando a nutrição dele dos capilares maternos, certo? Isso já na segunda semana, tá? Então, pronto. Importante. Aqui tá as 3 estrelinhas para o sincício-trofoblasto, porque ele é mais importante e ele vai acabar. Por isso que quando você faz o testezinho de gravidez, sai lá, positivo. Sai 2 palhetinhos, sai um palhetinho, pronto. É isso. A gente está querendo ver se tem produção de gonadotrofina coriônica. O que me faz lembrar que tem uma passagem lá que eu ouvi uma... Acho que a Samira, tu viu também, né, Samira? A mesma aula que eu. O professor de GO falando assim, olha, chega o professor, né, chega o pai da menina e fala assim, olha, eu quero que você venha aqui em casa hoje de noite pra gente conversar. Aí tá, tudo bem, só que o cara fala bem bruto, né? O cara chega lá e tal. Aí, na hora que ele chega lá pra ver a situação toda, né? Aí a namorada dele tá chorando, a mãe da menina tá chorando, o pai da menina tá brabo. Aí diz assim, ó, e agora? E joga assim o exame em cima da mesa, né? E agora? Como é que vai ser? Aí você, né, como médico, você pega o exame. Aí você vai olhar, olha, se precisar da minha ajuda, estamos aqui, né? Para dar todo o auxílio, todo o amparo. Aí, como assim? Não, porque esse exame aqui, esse beta positivo aqui, o HCG positivo, exame HCG positivo, ele significa o quê? Ele pode significar câncer de pulmão, um câncer de alguma célula produtora de gonadotrofina coriônica,
não necessariamente significa embaraço, né? Claro que o professor falou isso aí, todo mundo começou a rir, né? Mas é isso, é só para vocês poderem entender que nem sempre é sinal de que a pessoa está grávida quando tem um resultado de gonadotropina coriônica positivo. Significa que eu tenho uma alta probabilidade, tá? É provável, mas não significa que é 100%, tá? Então, por isso que tem que ter esse cuidado aí de vez em quando. Até porque pode ser assim, outra coisa, né? O obstetra nunca vai falar, nossa, você tá com câncer. Vai virar para mim, para a mãe para a mamãe vai dizer, nossa, você tá com câncer? E aí, não. Aí os obstetra falam assim, nossa, você tá com uma mola datiforme. Mola datiforme é câncer de placenta, certo? Só que o cara lá de obstetrícia nunca fala, nossa, você tá com câncer. Ele vai dizer, nossa, acabei de descobrir que a senhora está com uma mola datiforme. Pronto. Ai, que bom, graças a Deus. Não, tá com câncer. Tá? Mas, enfim, essas são as coisas de medicina. Pronto, aqui a gente vai falar da terceira semana. Então, da terceira semana, a gente tem um evento que se chama gastrulação e aparição no embrião trilaminar. Aqui, a nutrição já começa a ser basicamente só cordão umbilical, certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente continua tendo as duas cavidades, cavidade amniótica, sáfico vitelino, o cistitrofoblasto segue produzindo lá, né? E aqui eu tenho a aparição do embrião trilaminar. Agora eu tenho a aparição do ectodermo, endodermo e mesodermo, certo? Que são as três orras primitivas, são as três orras embrionárias. Cada uma delas vai dar origem a um tecido específico que eu quero que vocês aprendam, que isso é uma coisa que é muito cobrada. E agora eu vou falar o que é a gastrulação, certo? Então, olha só. É o seguinte, a gente tem uma gástrula, tá? Imagina assim, ó, que a gente vai pegar uma maçã, e o melhor exemplo para vocês imaginarem é a maçã, que eu sei que a maçã vocês conhecem. Você corta a maçã no meio, faz um corte na maçã no meio, pronto. Aí você está conseguindo ver a gástrula, tá? Que a gente está pegando o embrião, está fazendo um corte no meio, e a gente vai ver qual é a disposição desses tecidos, tá? No embrião da terceira semana. Então, olha só, o ectodermo, ele está cobrindo basicamente todo o que é o embriofeto, certo? Aí depois, numa parte mais interna, eu tenho o meso, certo? Uma parte mais interna eu tenho o meso. E numa parte mais interna ainda, eu tenho o endodermo. Se vocês pararem para ver aqui assim, ó, eu vou botar até uma setinha. Ó, vamos colocar o seguinte. Vamos determinar polos. Então, isso aqui a gente vai considerar que isso aqui é o polo superior. Então, aqui está o início da minha boca primitiva. Olha só que bonito. Boca primitiva. Então, se eu sei que a boca está aí, quem está lá embaixo? Quem é que vai estar lá embaixo aqui? Isso aqui é o ânus primitivo, certo? Do nosso embriofeto. Se eu sei que é a boca lá em cima e o ânus lá embaixo, olha só, esses tracinhos amarelos aqui me denotam que ele vai originar uma estrutura. Aí eu pergunto para vocês, quem vocês acham que vai originar a mucosa bucal? Ectodermo. Quem vai originar a mucosa anal? Ectodermo. O endodermo, só por ele estar ali entre a boca primitiva e o ânus primitivo, o que vocês acham que o endodermo vai formar? Tubo digestivo. Olha como é fácil se eu conseguir fazer essas relações. Então, veja bem. E como ele está na volta, o ectodermo está na volta, presta atenção, está na volta do embriofeto, eu já sei que ele está cobrindo boa parte do corpinho do embriofeto. O que está cobrindo a maior parte da gente, minha Nossa Senhora? A pele. A pele. Então, a pele é uma estrutura que ela se origina do ectodermo. Você vê que fica fácil, se eu fizer essas analogias, fica muito fácil poder entender isso, tá? Então, pronto. Só dessa explicação aqui, você já sabe de onde é que se origina a mucosa bucal, a mucosa anal, de onde é que se origina o tubo digestivo, de onde é que se origina a pele, tá? Só de olhar isso aqui. Agora é o seguinte, vamos pegar essa gástrula, ela continua em desenvolvimento. E ela vai virar isso aqui, ó. Eu vou apagar tudinho aqui, ó. E ela vai virar isso aqui agora. Ela vai virar isso aqui. Deixa eu botar uma setinha preta. Ó. Ela vai virar isso aqui, porque a maçã que eu tinha agora, ela vai crescer para os polos.
Ou seja, ela vai dar uma achatada. O que a gente tinha uma forma de maçã, agora ela vai dar uma achatada. E vai ficar parecendo uma bola de futebol americano, certo? E isso aqui que a gente está fazendo aqui, ó, isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou fazer um corte nela. Opa, vamos cortar essa bola de futebol americano. Legal. Cortei a bola de futebol americano. O que a gente consegue ver dentro da bola de futebol americano é exatamente isso aqui, ó, a estrutura da neurula, certo? E aí, o que acontece? Mais uma vez, a gente vê ali, ó, o tubo neural, que é aquele círculo ali, que ele vai dar origem às estruturas do sistema nervoso central. A gente tem o ectodermo, a gente tem o mesodermo, e a gente tem o endodermo, a gente tem o celoma, a gente tem o notocorda. Então, tudo isso fica mais fácil da gente poder analisar, certo? E aquele ponto A e ponto B continua sendo o quê? Boca primitiva, ânus primitivo, certo? Só que eu estou tendo um norte agora, porque eu sei de onde é que estão vindo as coisas, certo? E isso é fundamental para poder entender, porque agora vocês vão ver falar de notocorda, de endodermo, ectodermo, de não, é aquele desenho lá que o Wilson falou da gastro e tal. Então, olha só como fica fácil. Se eu falar ectodermo, eu tô falando que estou dando origem a quem? A epiderme, a anexos como os pelos, as unhas, o sistema nervoso, a mucosa anal e a mucosa anal, como eu já tinha falado. O mesodermo, se vocês pararem para ver, o mesodermo é o quê? É o que recheia, é o recheio, né, dessa estrutura ali do embriofeto. O que vai ser o recheio? O que vai preencher, né? O que nos preenche por dentro? Nossa, isso aí foi profundo. O que nos preenche por dentro? São ossos, músculos, cartílagos, coração, rim. Isso tudo é originado dessa orra embrionária que se chama mesodermo. E o endodermo? Já falei, o endodermo, o que a gente tinha falado antes? Que tracto digestivo. Só que o que eu tenho que lembrar? Que do tracto digestivo tem os seus anexos. Eu tenho o fígado, eu tenho o pâncreas, tudo isso sai do endodermo. E uma coisa que é importante é o seguinte, olha só, vou desenhar aqui do lado para vocês poderem ver. Olha só, vou desenhar aqui bem rapidinho para vocês verem, ó. Não, assim vai ficar uma porcaria, eu odeio coisa porca. Ó. Só um pouquinho, não, eu prometo que não vai demorar. Então, olha só, isso aqui é o tubo digestivo primitivo. O que acontece? Eu já sei que os anexos dele vão sair dele também, ó. Então, eu tenho um brote, eu tenho um esboço hepático, que vai sair daqui. Eu tenho um esboço pancreático, que vai sair daqui também, ó. Eu tenho um esboço pancreático, que vai sair daqui. Eu tenho um aparato respiratório, que vai sair daqui. Eu tenho um brote respiratório, que sai também, ó. Ele nasce do endodermo. Então, isso aqui depois vai virar, isso aqui depois vai segmentando, 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 até formar tráquea, brônquios e pulmão primitivo, certo? E também eu tenho que levar em consideração que lá embaixo, esse endodermo vai originar um brote, que é o brote urogenital. Esse brote urogenital, que ele vai formar o quê? Ele vai formar as estruturas do tracto urinário, certo? Então, veja como é importante eu ter essa noção do que vai formar a orra embrionária do ectodermo, do mesodermo e do endodermo, certo? Só com essa imagem eu consigo descrever várias coisas que nascem de cada lugar, certo? Pronto. E agora nós vamos falar o que da quarta semana. Quarta semana, os eventos principais da quarta semana é a cilindrização, que vai ocorrer o feche o cierre do tubo neural, a morfogênese, que a morfogênese é o que acontece. A maior parte dos sistemas mais importantes do nosso corpo, eles vão se formar na quarta semana, tá? Então, aqui já praticamente está totalmente desenvolvido o sistema cardiocirculatório, aqui já está praticamente desenvolvido vários sistemas, tá? Sistema nervoso, tá? E aqui, quando ocorre o cierre do tubo neural, o que acontece? Aí vai começar a tá começando a aparecer uma pessoinha aí, né? Na quarta semana. Tá começando. Aqui são os arcos faríngeos, né? Tem o primeiro arco faríngeo, segundo arco faríngeo, terceiro arco faríngeo, quarto arco faríngeo, quinto arco faríngeo, né? Para quem se lembra aí, os músculos da mímica, eles vão se formar do segundo arco faríngeo. Eu tenho essa formação aqui, a aparição dos somitas, né? Que depois vai dar lugar à coluna vertebral.
Então, já começa a aparecer. E a nutrição continua sendo o cordão umbilical, certo? Pronto. Aqui, como uma forma anexa, o que acontece? Então, a formação das células sanguíneas, em um princípio, elas ocorrem aonde? Saco vitelino, tá? No início, saco vitelino. Depois, o fígado começa a ter uma participação da hematopochese. O baço também, e depois a médula óssea, certo? Então, isso aqui são as estruturas que, conforme a idade do desenvolvimento embriofetal vai progredindo, eu tenho uma evolução de saco vitelino e fígado, aí depois só fígado, aí fígado e baço, médula óssea, e aí depois, durante toda a vida, a maior parte da vida, a gente vai ter só o papel da médula óssea como um lugar onde é sítio de hematopochese, certo? Pronto. Eu acho que deu. Aqui a hérnia umbilical fisiológica, né? Então, tipo, o que acontece, ó? No momento que o embrião ele tem parte das suas vísceras, ele tem uma evisceração, quase uma evisceração, né? Porque na verdade ela está fora da cavidade abdominal, mas isso aqui é uma hérnia fisiológica, é só porque o fígado está ocupando boa parte do espaço da cavidade abdominal, e aí conforme a criança vai crescendo, isso vai ingressando, né? Isso vai voltando ao normal, vai indo para o lugar onde tem que ficar, certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se gostou, beijo para vocês. Tchau.